jornalista Renata Appel esteve na Odonto Planalto para conversar com o cirurgião dentista Dr. Mário Silveira de Souza sobre um problema que atormenta a vida de muita gente, a halitose. Saiba as causas do mau hálito e como combatê-lo na entrevista a seguir. Estética do olfato. Fala-se tanto em estética, mas e o bafo, né, doutor? Doutor Mário Silveira de Souza, cirurgião dentista, dentista aqui do Odonto Planalto. Essa é a nossa pauta de hoje, a halitose. Do que adianta um sorriso bonito e um mau cheiro ao abrir a boca e falar? Doutor, falando assim em estética, em beleza, sorriso bonito e mau cheiro, a primeira pergunta que eu não posso deixar de fazer, que muita gente se pergunta também, por que quem vive de dieta, na maioria das vezes, tem mau hálito? Então, bom dia, Renata, bom dia a todos, né? É um prazer estar de novo aqui no Jornal do Consumidor. Realmente, essa questão da halitose é complicada, né? Ela já é milenar, né? A gente tem os primeiros relatos lá em 254 a.C., o primeiro relato de halitose. E de lá para cá, pouca coisa evoluiu na questão do tratamento, né? O tratamento em si a gente conseguiu a partir do ano 2000, quando um grupo de pesquisadores resolveu fazer a pesquisa assim, da prevalência. Quantos por cento da população sofre com esse problema? Então foram fazer uma pesquisa e chegaram ao resultado de que 40% da população mundial sofre com halitose. Isso é muita gente. A gente está falando aí em torno de 80 milhões de brasileiros com halitose. Então aí começou a se pesquisar quais eram as causas. Se achou mais de 70 causas de halitose, hoje a gente conhece mais de 70 causas. E aí começou a surtir efeito o tratamento, que até então não tinha. Mas essa questão da dieta que tu comentasse, né? Quem está em dieta, né? Quem está perdendo peso, quem está queimando gordura corporal, e isso explica também a halitose matinal, né? Por que 100% da população acorda com mau hálito? Em virtude, principalmente, do jejum que fica durante a noite. Né? Então, esse jejum, o que acontece? A gente queima toda a nossa quantidade de açúcar que a gente tem no corpo e entra em hipoglicemia. Quando a gente está em hipoglicemia, que é uma taxa baixa de sacarose, de açúcar, a gente começa a produzir, então, um hálito diferente. O organismo, se a gente queimar toda a glicose que a gente tem no sangue, a gente desmaia. Então, quando a gente está com a glicose baixa, quando está na reserva a glicose, em hipoglicemia, o organismo ele passa a tirar energia de outro lugar. Porque a gente tira energia dos açúcares que a gente tem, da sacarose, da glicose. Quando a gente está em hipoglicemia, para não desmaiar, o organismo ele entra num outro metabolismo e começa a tirar energia da gordura corporal, e você começa a queimar a gordura. A queima da gordura corporal produz uma substância, que é um ácido graxo, que cai na corrente sanguínea, circula pelo corpo e acaba saindo com o ar que sai do pulmão. Então a gente está eliminando micropartículas dessa gordura pelo ar que sai do pulmão. Então, esse cheiro característico. Então, pessoas que estão de dieta, pessoas que estão perdendo peso, todo mundo ao acordar, né, tem um hálito diferente em virtude dessa queima, dessa produção de ácidos graxos, que a gente chama. E isso acaba caindo na corrente sanguínea e acaba saindo pelo ar, então eliminado pela via pulmonar. São 4 vias de excreção, né? Por onde a gente elimina as coisas que a gente não utiliza mais, né? A gente come, a gente bebe, e isso vai ser usado pelo nosso corpo, cai na corrente sanguínea, vai para todas as nossas células. Aquilo que não precisa mais é eliminado. Como? 1, através das fezes. 2, através da urina. 3, através do suor. E 4, através do ar que sai do pulmão. Isso pouca gente sabe. Então, a via pulmonar é uma via de excreção também. Então, isso explica também, por exemplo, o hálito da cebola, do alho, todas aquelas substâncias com odor carregado, né, não adianta escovar os dentes. Não adianta porque vem de dentro, está na corrente sanguínea. O suor do cara tem cheiro de alho. As fezes, a urina e o ar que sai do pulmão também tem esse cheiro característico. Então, assim que a gente entende essa questão assim que funciona um pouco essa questão da halitose. Mais de 70 causas para o mau hálito. Quais as principais? Bom, são grupos, né? Eu diria que o principal grupo está realmente na boca, né? A questão bucal, questão da higiene bucal em si, uso do fio dental, né? Não é todo mundo que usa e deveria usar,
E na boca, a principal causa é a questão da saburra lingual, que a gente chama, né? O nome técnico é saburra lingual, que é aquela crosta que forma em cima da língua, algumas pessoas, que é a placa lingual que a gente fala. Essa placa lingual ela deve ser removida, ou com a escova ou com o raspador. O raspador é melhor que a escova, né? Quem já usou um raspador lingual, e hoje em dia tem para vender em qualquer farmácia, quem já usou um raspador lingual sabe da eficiência dele comparado a uma escova dental. Limpa muito mais. Então você segura a língua ou não e raspa ela e vai tirando aquela crosta. Só que o ideal é não formar essa crosta. Então, por que ela forma? E aí são várias causas. Ou às vezes a pessoa toma uma medicação, ou é fumante. Toda vez que a gente tem redução de saliva, toda vez que a nossa saliva não está numa quantidade ideal, a gente começa a formar essa placa. Então, o que reduz saliva? Medicação, estresse e o cigarro, o tabagismo. Então, isso por si só já reduz a saliva e começa a formar aquela placa lingual. Sendo que o cigarro ainda tem a questão do cheiro do próprio tabaco, da própria nicotina, que também fica, né, impregnado no pulmão e também na corrente sanguínea, circulando, acaba saindo também pelo ar, através dos alvéolos. Mas ele também ajuda a formar essa placa lingual, que é a principal causa de mau hálito. 90% dos casos tem relação com essa burra lingual. A dieta da pessoa, então pessoas que têm uma dieta rica em proteína, muita proteína, muito leite, muito queijo, vão ter mais placa lingual. Tem uma relação também com o tártaro. Quem tem placa lingual geralmente tem formação de tártaro também. Porque esse tipo de bactéria, ela gosta de comer proteína, é uma bactéria proteolítica. Então a pessoa que tem uma dieta rica em proteína, ela vai ter mais bactérias do mau hálito na boca, e formação de tártaro. Então, a questão da saburra lingual é a maior fonte de mau hálito, eu diria que é a primeira, essa questão bucal. Fazer visitas frequentes ao dentista, fazer a limpeza, essa limpeza de tártaro, essa remoção de placa tem que ser feita, e principalmente a questão da higiene bucal. Focando não na quantidade, eu sempre falo isso para os meus pacientes, a quantidade é importante, mas não é o mais importante. O que importa é a qualidade. Não adianta eu limpo meus dentes 3, 4 vezes por dia, mas daquele jeito rapidinho, sem olhar o que está fazendo, naquela correria, na realidade não limpa nada. Então eu prefiro que faça uma faxina por dia. Então eu troco sempre com meus pacientes. Frequência e quantidade de limpeza por qualidade na limpeza. E aí a gente vai chegar no fio dental em todos os dentes. Escova, fio e raspador lingual. Essa é o foco principal, assim, então, na boca. Existem doenças que podem causar halitose? Sim, aí depois... outra coisa. Primeiro ponto, chega um paciente de halitose para nós. O que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro diagnosticar se essa halitose é real. E para isso a gente tem o alímetro, esse aparelho aqui que que ele mede a quantidade de mau hálito. Então, a gente já utilizou uma vez, testamos uma vez no Jornal do Consumidor, inclusive eu fui a cobaia e fiquei muito feliz porque meu nível de mau hálito não existe praticamente, quase zero. Que bom, né? Que bom que deu zero ao vivo, no ar. E foi, bem legal. Então, primeira coisa é diagnosticar se a pessoa tem halitose ou não. Porque tem casos de halitofobia. A pessoa tem medo de ter mau hálito e, na realidade, não tem. Então, é bem delicada essa situação, assim, de como chega um paciente para mim, com queixa de halitose. Como é que eu vou dizer para ele que ele não tem mau hálito, que isso é da cabeça dele? Então, isso tem que ser muito bem conduzido. Então, a consulta de halitose, ela começa por uma consulta psicológica também. Então, primeira coisa, tem mau hálito ou não tem? E se tem, quanto tem? Então, a partir daí, tu vai ter a tua abordagem. Se não tem, o que a gente faz? A gente vai entrar na questão da conversa, não deixa de ser uma terapia mesmo. É importante o paciente ter um confidente. Então, perguntas que a gente faz assim, alguém já te disse que tu tem mau hálito? Não. Então, aí tu começa a suspeitar que talvez não seja tanto quanto ele pensa. Ninguém nunca me disse. Mas tu já conversou com alguém sobre isso? Não, nunca perguntei. Aí as pessoas começam a fantasiar. Não, ninguém nunca me disse porque eles não querem me dizer. Então, assim, ter um confidente, alguém da família vir junto. E aí tu perguntar para o doutor mesmo pergunta, ele tem mau hálito, Eu já cansei de sair daqui, ir lá na sala de espera e perguntar para o familiar que está aguardando. A pessoa que está lá comigo, tu acha que ela tem mau hálito? E aí muitas vezes o paciente que está lá acompanhando diz, não, isso é paranoia da cabeça dela, eu já falei que ela não tem mau hálito. Então, quer dizer, tem isso, tem halitofobia. Tem casos extremos, e não só da halitofobia, mas causas reais de halitose, que a pessoa não sabia mais o que fazer, questão de suicídio, inclusive. A pessoa vai se isolando,
Mas daí não medo de ter mau hálito. A pessoa tem mau hálito mesmo, não sabe que tem tratamento, não sabe o que fazer. Então é bem complicada essa questão psicológica da halitose, porque envolve a questão social, né? Então a pessoa deixa de se relacionar, deixa de sair, perde emprego, enfim, tem muitas histórias assim. É dramático. Dramático na questão da psicologia da halitose. Bom, diagnosticado então que tem a halitose, aí nós vamos tratar. Então, eliminar os fatores bucais, que são esses que a gente já falou um pouco. Eliminei tudo, ver se não tem cárie, ver se não tem um tratamento de canal para fazer, bate raio-x dos dentes, enfim, faz a limpeza de tártaro, trata a gengiva, a questão da doença periodontal, que é uma doença que a doença de gengiva é uma doença sorrateira, assim, porque não é que nem a cárie dói o dente, a doença de gengiva não dói. Né? A gente vai falar disso numa outra oportunidade, mas a doença de gengiva ela é indolor. Quando ela doer, já está a ponto de perder dente. Então, e ela tem muito mau hálito envolvido. Então, as pessoas que tem muitas pessoas aí na rua que têm doença periodontal e não sabem. Né? E não são todos dentistas que diagnosticam isso bem. Né? Tem que usar a sonda milimetrada, tem que fazer a sondagem, aquelas espetadinhas na gengiva, tem que fazer isso para ver se está com doença de gengiva ou não. Tratado toda a questão bucal, a gente faz uma análise criteriosa da dieta. Né? Teve um paciente, uma vez que eu atendi, que o caso dele era só a dieta. Era um japonês, e ele comia no almoço, o prato dele principal era tudo que gerava mau hálito. Né? Coisas assim, ó, por exemplo, tem alguns legumes que têm enxofre na composição. Então, por exemplo, brócoli, couve-flor, repolho, tudo isso aí. Doutor, mas eu não vou mais comer? Não, tu pode comer. Só tenha ciência que tu vai comer aquilo ali, 30, 40 minutos depois, o teu hálito vai estar alterado e provavelmente tu vai estar agredindo alguém. É que nem cebola, é a mesma coisa da cebola. Então, eu gosto de comer cebola, não como por quê? Porque eu atendo aqui a 1 palmo de distância do paciente, mesmo estando de máscara. Então, quando é que eu vou comer cebola? No fim de semana e quando a minha esposa come junto. Né? Então, e assim deve ser encarado também o brócolis, a couve-flor, essas substâncias que têm um mau cheiro e que dão um mau cheiro que sai pelo pulmão mesmo. Quanto tempo? Depois que isso tudo for eliminado, passa o cheiro. Então, aí depende da fisiologia de cada um, mas 6 a 12 horas depois não tem mais o cheiro. E aí o cara vai lá e come de novo. Então, esse japonês, no caso, o que sobrava no almoço, ele levava de tarde para a empresa e fazia um sanduíche ainda com aquele coquetel, né, de mau hálito. E a gente mexeu ali e foi só aquilo. Né? Assim como atendi uma vez uma menina que estava em dieta severa, perdendo muito peso, muito rápido, para posar, para fazer fotos. E a mãe trouxe apavorada por causa do hálito dela. E ela perdendo peso assim, consideravelmente. Era a questão da dieta, né? Enfim, daquilo que eu já falei anteriormente. Então, depois que a gente pesquisar bem essa questão da dieta, né? E a gente deve fazer alimentações, né? Os nutricionistas sempre orientam a fazer várias alimentações durante o dia. Isso é saudável, até para quebrar esse jejum. Então, a pessoa, quando passa de 6, 7 horas sem comer nada, ela já começa a alterar o hálito. Né? Então, isso é bem comum. Né? Bancários, né? Essas pessoas que trabalham em banco têm muita queixa de mau hálito também, que elas pegam de manhã e vão embora, só vão almoçar 4 da tarde. Então, atendo muito bancário assim, com essa queixa também de questão do hálito relacionada a essa má rotina alimentar, vamos dizer assim. Descartado, então, visto a questão psicológica, eliminados os fatores bucais, analisada a questão da dieta e dada a devida orientação, checar bom, não é por aí, né? Fiz tudo isso e continuo com mau hálito. Ainda a gente vai checar as vias aéreas superiores. Né? O otorrino, aí o otorrino vai nos ajudar, aí a gente começa agora o tratamento, muitas vezes, ele é multidisciplinar. Né? Como a gente tem mais de 70 causas, os pacientes chegam aqui, às vezes, com 7, 8 causas relacionadas, e tu tem que ir pegando uma por uma. Então, não é um tratamento, é isso aqui. Não. A litose ela é multifatorial. E como ela é multifatorial, muitas vezes o tratamento é multidisciplinar, né? Ou interdisciplinar. Né? Então, a gente tem otorrino e a gente tem um clínico geral também que vai nos ajudar. Vamos descartar a parte de otorrino. Orofaringe, nasofaringe, vai pesquisar se não tem desvio de septo, se respira bem pelo nariz. Né? Muitas pessoas são respiradoras bucal. Aquela questão do ronco também, da apneia. As pessoas não respiram bem pelo nariz. Isso ajuda a secar a boca também, forma essa burra lingual.
A pessoa que é respiradora bucal, ela tem a redução de saliva. E não só, já que a gente está falando da saliva, né? A saliva, pouca saliva ajuda a formar a placa lingual. Mas essa pouca saliva, além disso, quando a gente tem redução de saliva, essa saliva fica com o odor carregado. Então, quando a gente produz menos saliva, essa saliva já tem um mau cheiro e ainda ajuda a formar a placa lingual. Então, são duas coisas num fator só, né? A questão da saliva. Então, o respirador bucal, ele tem também redução do fluxo salivar e alteração, no caso, do hálito, né? Checou todas as vias aéreas, né? Vai com o otorrino, fez lá os tratamentos, fez o que tinha que fazer, estou respirando bem pelo nariz, fiz meu desvio de septo que eu estava para fazer há horas, tirei minhas adenoides, de repente, né? Pessoas com adenoide hipertrofiada, não passava o ar. Tratei a parte de otorrino. Continua com a questão da halitose, aí a gente vai para um clínico geral, checar essa questão da saúde geral da pessoa, né? Já diagnosticamos aqui, através do hálito, problemas de saúde geral. Pessoa, né, por exemplo, quando o fígado não está funcionando bem, quando o rim não está funcionando bem. Pessoas que têm problema de rim, pode ter um cheiro, inclusive, de urina na questão do hálito. Problema renal, né? Então, a característica do hálito também muda, né? Pessoa com amidalite, com sinusite, esse hálito é mais um hálito assim, mais indo para o lado do queijo, do laticínio, uma coisa assim. Então, tem a questão do tipo de hálito. Fumante, por exemplo, fumante de ópio, né? Não é o nosso caso aqui, mas na questão lá na Índia, por exemplo, fumante de ópio é o hálito de mofo, cheiro de mofo. E assim vai, né? A questão do diabético, tem o hálito cetônico, a diabetes. Então, tem a característica do hálito também, a gente pode pegar. A questão de hálito de sangue, alguma coisa assim, tem a ver com a questão da doença de gengiva. Então, também tem essas nuances assim da questão do hálito. Então, já diagnosticamos pessoa com diabetes, né? Meu hálito está alterado, a gente pesquisou tudo, manda para o cliente, descobri que eu estou com diabetes. Descobri que um rim meu praticamente parou. Descobri que eu estou com problema hepático. E assim vai. Então, tem a questão da saúde geral. Mas mais relacionada a esses 3 fatores que eu falei, né? A diabetes é bem característico, questão renal e a questão hepática. Isso altera o hálito bastante. Em geral, é isso. E aí, fazendo essa análise toda, a gente consegue, posso dizer assim, 90%, 95% dos casos, a gente consegue resolver o problema de halitose. E o próprio paciente, ele consegue identificar que ele está com um problema de halitose? Tem alguma pista que o próprio corpo dê, ou tem que ter sempre alguém alertando ele que ele está com mau hálito? É difícil o paciente saber que está com mau hálito, né? E é uma questão constrangedora, né? Ninguém chega para o amigo, para o familiar, tu está com mau hálito. As pessoas ainda têm um tabu de falar sobre isso, né? E não deveria, né? A pessoa que tem um mau hálito, ela não sente o seu mau hálito, porque as células olfativas, né, as células do nariz, elas se acostumam com esse cheiro, né? Então, que nem, por exemplo, se você vai lá no lixão, entra no lixão de Porto Alegre, aquele cheiro insuportável. Se você perguntar para alguém que está trabalhando ali, como é que você aguenta esse cheiro, ele vai te dizer, mas que cheiro? Ou seja, isso é em torno de 5 minutos, nem isso, a gente se acostuma com o cheiro do local. As células olfativas se acostumam e passam a não perceber mais aquele cheiro. Então, a pessoa que tem mau hálito, ela não sente o seu mau hálito, infelizmente, né? Então, ela pode perceber isso por reação das outras pessoas. Vou falar com as pessoas, ela sai de perto, ando para trás, estão sempre me oferecendo house, me oferecendo bala. Então, tem... Quando ficam oferecendo balinha... É complicado não, olha, é tragicômico, vamos dizer assim, né? Tragicomédia é o negócio. Fulano, não quer uma balinha? Essa é ótima, né? Na hora você pensa, eu estou com mau hálito, eu estou bafenta. Eu já peguei o contrário, pessoas com halitofobia, mas como é? Porque estão sempre me oferecendo, mas não é. De repente o colega tem bala e tem o hábito de oferecer, não é que tu está com mau hálito. Então é muito, muito interessante, assim, muito complicado. Mas o ideal mesmo para a pessoa que se acha, se desconfia que tem mau hálito, ou procurar ajuda, né, procurar dentistas que trabalhem com isso, tem um alímetro, né, que é um aparelho específico que mede isso, ou ter uma conversa franca com algum familiar, um confidente, que nem eu falei. Chega para o familiar e fala numa boa, olha, estou incomodado com isso, estou sentindo isso, assim, assim, assado, queria te fazer uma pergunta, eu tenho mau hálito?
né? Ou para um amigo, enfim. Se a pessoa é realmente tua amiga, né, e gosta de ti, ela vai te dizer se tu tem ou não, né? Então é por aí o caminho, não adianta a pessoa, né, tentar sentir, não vai. Tem que perguntar para alguém, então. Algum amigo, algum parente, e ter essa conversa franca. Ah, realmente, ó, meu, ainda bem que tu falou, não sabia como te dizer, não dá para te aguentar. Ainda bem que tu perguntou para mim, que eu estava constrangido de falar para ti. Ah, beleza, tranquilo, tá, tem um mau hálito, vai procurar o tratamento. E tem tratamento hoje em dia. Qual é esse tratamento, doutor? O tratamento é tudo isso que a gente já falou, né? Procurar, então, uma clínica que trabalhe com isso, um profissional que trabalhe com isso, geralmente é o dentista. Alguns otorrinos também trabalham com essa questão da litose, mas eu diria assim que são poucas pessoas que fazem isso, né? São poucas pessoas que trabalham com a litose. Aqui no estado são muito poucas, devem ter umas 3, 4 pessoas que trabalham especificamente com a litose. Então, é procurar a ajuda que tem. Tem ajuda e tem clínicas já especializadas nessa questão. E aí tratar. Doutor, para finalizar essa entrevista sobre a litose, a gente falou muito sobre os alimentos que podem ocasionar a litose. Repolho, brócolis, couve, cebola, alho, muita carne, não é mesmo? Muita gordura. Agora, vamos falar, para finalizar, para os nossos telespectadores, alguns alimentos, dar umas dicas para eles de alimentos que perfumam o nosso hálito, que deixam não só o corpo saudável, mas o hálito também muito saudável também, um hálito perfumado. O que a gente pode falar? Cravo, canela, que mais, doutor? Chás de ervas fazem bem também, chá de hortelã. Sim, com certeza. Né? É a característica do odor do alimento. É bem isso aí mesmo que nem tu falou. Inclusive, na Índia, eles têm o hábito de mascar cravo para mascarar. Maçã também ajuda? Ajuda. A maçã tem 2 fatores, né? A questão da limpeza também, a remoção mecânica da limpeza da cavidade oral. Eu diria assim, ó, uma dieta equilibrada, que nem tu mesmo já falasse, evitar esses que a gente sabe que dão mau hálito, ter uma dieta equilibrada, não essas dietas da proteína. Pô, legal, minha barriga sumiu em uma semana, comendo só proteína. Tudo bem, cara, sumiu a barriga, mas ninguém aguenta ficar do lado do cara, virtude do lado. Então, quer dizer, nessa questão da estética, como tu mesmo começasse a matéria, a estética do olfato, de que adianta, né, eu estar magrinho, tá legal, e com mau hálito. Né? Então, preferia não ter mau hálito e ter minha barriguinha. Né? Então, a dieta da proteína, né, qualquer profissional sério vai dizer que não se deve fazer, porque a dieta tem que ser equilibrada. Então, ter essa dieta equilibrada. Não abusar da gordura, muita fritura também não. Né? A digestão da fritura e da gordura, ela gera essas substâncias mal cheirosas, os ácidos graxos. Né? Então, a gordura extracorporal ou a tua própria gordura quando fica muito tempo em jejum. Queimar gordura gera mau hálito. Às vezes as pessoas saem da academia, vai lá, faz um treino forte, sai da academia com mau hálito. Queimou gordura na academia. Então, ter uma dieta bem equilibrada. E uma coisa assim que pesa também, né, a questão das vitaminas. Isso a gente não dá muita bola, as pessoas não comem as frutas como deveriam, né, a fonte de vitamina. Então, muitas vezes eu receito para os pacientes aqui um complexo vitamínico. Isso não faz mal para ninguém. Tem diversos no comércio, né, essas vitaminas de A a Z. Então, tomar um complexo vitamínico uma vez por ano não faz mal nenhum. Isso ajuda. Só que aí seria um outro fator que a gente é mais complexo, né, mas entra assim, a vitamina D e E tem a ver com fixação da pele. Então, a pessoa com falta de vitamina, ela descama mais pele que o normal. Então, a pessoa quando vê está com chulé, a pessoa quando vê está com essa quantidade de pele descamada, aumentada na boca, com mais placa lingual, essa pele serve de alimento para as bactérias. A pessoa está com mau cheiro nas axilas, então a pessoa está realmente perdendo muita pele, está se deteriorando, enfim, está escamando. E isso fica na roupa, e acaba gerando questão de mau cheiro. Então, as vitaminas são importantes nessa questão de fixação do epitélio, da pele, e também tem a ver com fluxo de saliva e qualidade de saliva. Então, eu daria essa dica, assim, né? Abusar qualquer fruta, nenhuma fruta gengibre, nenhuma fruta dá mau hálito, né? O gengibre tem a questão também assim da salivação, né? Inclusive eu tenho para vender nas farmácias hoje cristais de gengibre. Então a pessoa que tem a boca seca, que sente que tem a boca seca,
Outra coisa, a questão da ingestão de água, né? Ninguém toma água na frequência que deveria. Né? 1 litro, enfim, de 1 a 2 litros por dia. Tomar bastante água, abusar do uso da água para manter-se hidratado. Desidratação causa mau hálito. Né? E se for ver aí, de cada 10, metade deve estar desidratado, porque a gente não tem mais tempo, essa correria louca, a gente não toma água como deveria. Então, questão da ingestão de água e questão também dessas, então, vitaminas, né? Tomar esses complexos vitamínicos ou comer a fruta que quiser. Nós estávamos falando do gengibre. Né? O gengibre em si, ele induz a salivação. Então, se a pessoa nota que tem redução de saliva, pode comprar esses cristais de gengibre e ter na bolsa, enfim, na pasta e comer, mastigar esses cristalzinhos de gengibre para produzir saliva. A gente faz aqui quando a gente faz o exame de saliva aqui, e diagnostica se a pessoa está com redução ou não. Quando a gente diagnostica a redução de saliva, a gente faz uma série de coisas para aumentar a salivação dessa pessoa, né? Para não formar tanta placa lingual e para ter mais uma saliva mais, enfim, sem cheiro, enfim, e mais benéfica, porque a saliva é o remédio da boca. Então, se a pessoa está sem saliva, ela vai ter mais tártaro, ela vai ter mais cárie, ela vai ter mau hálito. Então, a gente trabalha aqui essa questão de fazer uma fisioterapia das glândulas salivares. E é bem básica, justamente com isso, né? Usar frutas cítricas em geral. Pô, vai almoçar, vai comer fora, em vez de tomar uma Coca-Cola, né, ou um refrigerante, enfim, pede um suco de limão, pede um suco de abacaxi, pede um suco de laranja. Principalmente se a pessoa nota que tem a boca seca. Então, frutas cítricas em geral, né? Cristais de gengibre, pastilhas que não tenham muito açúcar, pastilhas de sabor azedo, pastilha de limão, pastilha de canela, né? Para realmente fazer com que as glândulas salivares reaprendam a produzir mais saliva. E a gente faz isso por 20, 30 dias, assim, abusa dessas questões, estimula realmente a glândula salivar, e aí depois pode tirar, pode suspender, né? E você vai estar com outro nível de produção de saliva. Então a gente faz isso também, uma fisioterapia das glândulas salivares, para produzir mais saliva. E o assunto é bem vasto, né? E vai embora. O importante é procurar um profissional que saiba lidar com esse assunto, né? Que saiba lidar com esse problema. Isso. Já peguei muito paciente que senta aqui, mas eu falei com o meu dentista, ele disse que isso é frescura minha. Então, tipo, né? E aqui um alerta para os dentistas, né? Quando um paciente se queixar de halitose, ouçam ele. Tá? Ouçam ele e não menosprezem essa queixa. Porque eu atendo aqui pacientes com queixa principal de halitose. Então, ele já foi no dentista. Ele já falou com o dentista dele e o dentista dele não deu bola. E aí ele vem aqui para mim e eu realmente ouço ele. E a nossa consulta de halitose, a primeira consulta dura 2 horas. Nós conversamos muito sobre o assunto com esse paciente. E todos eles saem muito agradecidos daqui. Então, a dica assim, se o seu dentista não deu bola, procure outro dentista. Né? Procure alguém ou procure uma clínica especializada que vá ouvir a sua queixa principal.